Então, na última aula, a gente falou deu o exemplo do aspirador de pó. Esse aspirador de pó, ele tinha dois estados, dois locais que ele podia estar, e ele poderia limpar, ir para a direita ou ir para a esquerda. Trazendo isso para um grafo, a gente tem aqui, por exemplo, para ele alcançar o objetivo, que é ter todos os quadrados limpos, ele deveria limpar o que ele estava, depois ir para o outro e limpar o outro. E aí ele teria certeza. Agora, a gente vai falar de outros dois exemplos e mais alguns conceitos. O primeiro exemplo é de um quebra-cabeça e o segundo da Torre de Hanoi. Não conhece esses exemplos? Fica até o final que você vai aprender. Olá, meus queridos alunos, tudo bem com vocês, né? Bom, vamos partir agora para o nosso segundo exemplo. Nosso segundo exemplo é um quebra-cabeça, onde esse quebra-cabeça ele tem 8 peças, ele vai de 1 a 8 e um espaço é vazio. Então, um quebra-cabeça de 3 por 3, não sei se vocês lembram. E aí a gente tem um estado inicial, que é um estado aleatório, e a gente quer chegar no estado onde a primeira casinha ela está vazia e depois ele está ordenado, de 1 a 8. Esse simples quebra-cabeça, com 8 peças, ele traz 9 fatorial dividido por 2, ou 1181.440 estados. Por que isso? Cada peça, a primeira peça, ela está em uma posição, vamos supor aqui o 7. Ele pode estar nessa posição, ele pode estar nessa posição. Então, aqui, ele tem 9 chances, aqui ele tem 8, aqui ele tem 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Só que é a metade disso, né? Porque cada vez que a gente muda um estado, a gente divide pela metade a nossa solução. Quando a gente vai para um quebra-cabeça que tem 15 peças, ou seja, 4 por 4, a gente vai para 1,3 trilhões de estados possíveis. Quando a gente vai para um quebra-cabeça que tem 5 vezes 5, né, tem 24 peças, a gente vai para 10 elevado a 25 de estados possíveis. Então, os estados, eles aumentam muito. Então, trazendo aquela descrição, né, dos nossos problemas, um quebra-cabeça de 8 peças, ele tem 181.440 possíveis soluções. A gente não tem restrição, né? Qualquer estado, pode ser o estado inicial. A gente pode pegar uma peça, mover para cima, para baixo, para a esquerda ou para a direita. O modelo de transição são efeitos esperados após cada ação executada. Então, é aquele estado após cada ação executada. Os testes de objetivo é verificar se a configuração é o estado objetivo, se é aquele vazio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E o custo do caminho, cada passo custa 1, deste modo o custo do caminho é o número de passos do caminho. Beleza, deu para a gente ter uma ideia de quão complexo ou quão fácil um problema ele fica complexo. Vamos para um outro exemplo que também é bastante conhecido, que é o exemplo da Torre de Hanoi. Então, o exemplo da Torre de Hanoi, a gente tem um estado inicial, que é pino menor, pino médio, pino maior, na estaca 1, e a gente quer mover eles para a estaca 3 no mesmo formato. A gente só pode mover um disco por vez, e um disco maior não pode estar em cima de um disco menor. Beleza. Então, quais são os nossos estados? Então, todas as possíveis configurações de argola, seguindo essas restrições que eu falei em todos os pinos, traz 27 possíveis estados para a gente.
O estado inicial é o empilhamento decrescente do lado esquerdo e as ações é mover a primeira argola de qualquer pino para o pino da direita ou da esquerda. O teste de objetivo é verificar se a configuração é o estado objetivo e cada passo custa 1. Então, aqui nessa imagem, a gente tem todos os possíveis estados. Começamos aqui em cima, a gente pode colocar o pino menor, o disco menor, ou no pino do meio, ou no pino da direita. E aí a gente vai, a partir desse estado, a gente pode simplesmente colocar o pino médio do lado direito. Aí, por exemplo, aqui a gente pode ou colocar o pino menor no pino esquerdo, ou a gente pode colocar o disco menor no pino da esquerda, onde já está o disco maior. E por aí vai. E o estado objetivo, né, que a gente quer, é esse daqui. Então, uma solução ótima, ela vai navegar entre os caminhos aqui da direita, que seria colocar o disco menor no pino da direita, depois colocar o disco médio no pino do meio, depois voltar disco menor no pino do meio, depois mover o pino maior, o disco maior para o pino da direita, voltar o disco menor para o pino da esquerda, depois pegar o disco médio que estava no pino do meio, colocar ele no pino da direita e, por último, colocar o disco menor no pino da direita, onde a gente conseguiu formar a torre. Quando a gente não existe uma informação, não existe uma heurística, a gente vai tentar todos os caminhos. Essa é a ideia do algoritmo. Tá, então vamos trazer... a gente viu aí alguns cenários, alguns exemplos, mas não está muito claro que esses exemplos eles são reais. O que a gente poderia trazer como os exemplos reais? Exemplos de rotas, por exemplo, redes em computadores, o planejamento de rotas de aviões, sistemas de planejamento de viagens, o problema do caixeiro viajante, que mais tarde a gente pode discutir, quem não conhece ele. A gente tem também problemas de alocação. Então, como que a gente faz alocações de sala de aula para uma escola, para uma faculdade? Como que a gente faz alocação de máquinas industriais? Então, são todos problemas que a gente consegue resolver com algoritmos de busca. Problemas de circuitos eletrônicos. Qual deve ser o melhor posicionamento de componentes, rotas de circuitos? Então, tem vários cenários aí reais que uma resolução de problemas por meio de busca vai ser uma solução bem interessante. Então, agora vamos complicar um pouquinho, vamos falar do problema do caixeiro viajante. O problema do caixeiro viajante, aqui nesse caso, a gente está falando de um caixeiro viajante, né, um viajante, que ele tem que passar por todas as 18 cidades que ele cobre, passando somente uma vez em cada cidade, mas ele tem que visitar todas as cidades e voltar para a origem dele. Então, a gente tem que procurar por um caminho que possua menor distância, visitando cada cidade uma única vez e retornando à cidade de origem. Nesse exemplo, a gente tem 18 cidades, que dá um estado de soluções, né? Possíveis estados de 17 fatorial, porque ele pode, para cada uma, ele diminui 1, né? Mas multiplica. Isso traz 355 trilhões 687 bilhões 427 milhões 96 mil rotas possíveis. Então, um problema que não parece tão complexo, ele traz uma complexidade bem grande para a gente poder resolver. Uma forma interessante de resolver esses problemas, né, por meio de busca, uma vez que o problema ele é bem formulado, o objetivo deve ser buscado no espaço de estados. A busca pode ser representada em uma árvore de busca. Então, a raiz vai ser o estado inicial e ele vai expandir o estado
corrente, gerando sucessores, igual a gente viu com a torre de Hanoi e a gente viu com o exemplo do aspirador de pó. E aí a gente vai escolher o próximo estado seguindo uma estratégia de busca. Qual a estratégia de busca? Nas próximas aulas a gente vai ver e discutir algumas estratégias de busca e alguns algoritmos. E a gente vai prosseguir até a chegada do estado final ou a nossa solução falhar. Que a gente visitou todos os estados e não conseguiu uma solução. Então, naquele exemplo que a gente viu, né, que eu quero chegar de Arad até Bucareste, Arad seria a minha raiz, e aí dali eu poderia visitar 3 cidades, Zerin, Sibiu e Timisoara. E aí de Sibiu, por exemplo, eu poderia visitar Fagras, Rimutivilceia, Ornadeia ou voltar para Arad. Então, é isso aqui que a gente está representando. Aqui a gente ainda não chegou em Bucareste, né? A gente teria mais e mais níveis ali até a gente chegar em Bucareste. E como que eu meço? E como que eu meço o desempenho desse algoritmo? Então, o primeiro aspecto é: o algoritmo encontrou alguma solução? Caso ele tenha encontrado uma solução, é uma boa solução? Para a gente entender o que é uma boa solução, a gente vai ter que computar o custo total. Para isso, a gente vai ter o custo de caminho, que é a qualidade da solução, e o custo da busca, que é o custo em tempo e em memória dessa solução. E aí a gente pode pensar, né, se essa solução, a qualidade da solução, está atrelado a uma solução computacionalmente barata. Então, de forma simplificada, o custo total vai ser o custo do caminho mais o custo de busca. E aí a gente chega para a parte final da nossa aula, que é onde a gente vai falar dos métodos de busca. Então, a gente tem uns métodos de busca cega ou exaustiva, que a gente não sabe qual é o melhor nó da fronteira a ser expandido, apenas distingue o estado objetivo dos estados não objetivos. A gente tem a busca heurística ou busca informada, que estima qual o melhor nó da fronteira para ser expandido com base em funções heurísticas, com base em alguma informação adicional, que vai nos ajudar a tomar a decisão. E a gente tem a busca local, que vai operar em um único estado e move-se para a vizinhança desse estado, pensando em estar mais próximo do seu objetivo. E para a gente fechar, a gente tem critérios para avaliação de uma busca. Vocês vão escutar se uma solução ela é completa, se ela é ótima, qual é a complexidade de tempo, qual é a complexidade de espaço. O que isso significa? Uma solução que tem completeza, ela sempre encontra a solução se essa solução existe. Uma solução ótima é uma estratégia que encontra a solução ótima. Então, ele sempre encontra a solução ótima. Uma solução ideal é uma solução completa e ótima, com um tempo, uma complexidade de tempo baixa e uma complexidade de espaço. A complexidade de tempo ela está atrelada ao número de nós gerados e a complexidade de espaço ao número máximo de nós na memória. Então, quando a gente está fazendo aquele mapeamento, a gente tem que ir armazenando quais foram os caminhos que a gente passou para a gente poder tomar uma decisão na hora que a gente chegar no nosso objetivo. Mas isso nem sempre é possível. E à medida que a gente for estudando os algoritmos, né, de busca cega, vocês vão começar a entender o que é bom, o que é não tão bom, quais são as restrições de determinado algoritmo. Bom, não vou deixar a nossa aula mais longa, né? Na próxima aula, então, a gente já começa a falar dos algoritmos de busca cega. Obrigado você que ficou até aqui
avalie os nossos vídeos, curte a nossa aula e espero você na próxima. Valeu!